Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu vou conversar com vocês sobre esse livrinho magnífico aqui, o Stormbringer, Elric Stormbringer, que a Pipoca Nankin lançou. É uma adaptação que o Paul Craig Russell fez em cima de um romance do Michael Moorcock. O Michael Moorcock é um escritor de fantasia, de ficção, é um escritor de música, tem banda, o cara é um artista bem completo. Ele publicou as histórias do Elric como noveletas numa revista chamada Science Fantasy, né, nos anos 60. E em 63 e 64 ele publicou 4 noveletas, né, 4 histórias. Essas 4 histórias são O Deus Morto Retorna ao Lar, Os Irmãos da Espada Negra, O Escudo do Gigante Infeliz, adoro esse título, e O Fim do Lorde Condenado. Aí essas 4 historinhas, mais tarde, tipo um ano depois de ele ter publicado elas, ele deu uma revisada nelas, deu uma trabalhada, e lançou elas como um romance chamado Stormbringer, em 1965. É esse romance que o Paul Craig Russell adapta para essa publicação que a Pipoca Nankin está trazendo para nós. Vai ter a guerra entre os reinos, vai ter tensão, vai ser relações políticas, vai ter criaturas extraordinárias que compõem cada cultura, cada subgrupo desse mundo imaginário, né, desse mundo fantástico. E você vai ter também a famosa ameaça que pode destruir totalmente esse mundo, né? Depois dela, desse confronto terrível, as coisas nunca mais serão as mesmas. É isso que a gente encontra aqui no Elric, e para mim me parece muito familiar com o que eu já vi em outros carnavais. Só que ele tem uns elementos originais que me surpreenderam bastante. Eu não sabia de nada disso quando eu peguei o livro. Quando eu peguei por causa da arte do P. Craig Russell, o Philip Craig Russell. Eu adoro o trabalho dele, tenho do Pipoca e Nankin ali também, o Anel do Nibelungo, adoro as adaptações que ele faz dos contos do Neil Gaiman. Eu acho que o desenho dele é muito bonito, mas não só isso. Além de adorar o desenho dele, eu gosto muito do trabalho que ele constrói nas páginas. Acho que ele tem umas diagramações legais, assim, acho que ele tem um jeito de contar a história e narrar muito bacana. O Stormbringer, essa adaptação que ele fez, foi publicada como minissérie pela Dark Horse nos Estados Unidos lá em 1997. Ele ganhou o prêmio Eisner como melhor desenhista. Não era melhor desenhista, mas era melhor lápis e arte final, né? E ele ganhou, e acho que merece muito. E a diagramação que ele usa, a linguagem gráfica que ele usa nesse livro aqui, me lembra bastante o trabalho que ele desenvolveu no Sandman, naquela edição número 50 do Ramadan. Acho que tem uns 3 anos separando, uns 4 anos separando uma edição e outra, né, um trabalho e outro, e ele estava ali nessa composição e com desenhos que alternam, ora uma imagem super detalhada com a Shuri e tal, de um rosto hiper desenhado, ora uma simplificação em que o rosto vira 2 pontinhos, um risquinho para fazer o nariz, uma expressão super simplificada. Isso tudo dentro da página acaba dando uma harmonia muito legal. Eu, pelo menos, gosto bastante. Inclusive, tem uma página aqui nessa história, um determinado momento em que o Elric encontra um inimigo dele, que ele tinha jurado vingança. O inimigo tinha feito várias atrocidades contra os amigos, as pessoas amadas do Elric. E o Elric finalmente pode realizar a sua vingança. E ele faz isso de uma maneira muito cruel. E o doido é como essa página expressa isso sem ser explícita na violência, mas deixando muito claro toda essa crueldade, toda essa brutalidade, a partir de insinuações e do exercício da onomatopeia. É uma coisa impressionante. Para falar, estou falando aqui todo da arte, né? Eu devo dizer também que quando eu comprei esse livro e abri, eu vi o papel. O papel é um papel bem leve, deu para sentir na hora que eu peguei o livro que ele é bem mais leve. Só que eu deu uma brochadinha quando eu vi o papel, porque, cara, ok, tá legal, tá nítido, aprecio, não me arrependo de ter comprado, mas parece que deu uma apagadinha nas cores e na tinta, no traço. Comentaram comigo, né, nos últimos Kitnet, uma das últimas lives do Kitnet, que o pessoal do Pipoca e Nankin explicou essa questão do papel, né? Que tem razões técnicas, exigências do pessoal, condições do original, enfim, tem bastante coisas que implicam nesse tipo de papel aqui, tá? Tudo bem, não é que ele prejudique, mas ele dá uma brochadinha. Agora,
passado esse meu momento assim de chato técnico, a história em si do Elric eu curti bastante. Eu não imaginei que eu fosse curtir tanto. No começo da leitura eu achei meio chato. Foi o começo da leitura que me fez lembrar desse álbum do Elric que eu comprei. Esse álbum aqui foi publicado aqui no Brasil pela editora Globo nos anos 90, finalzinho de 1989, comecinho de 1990. E também é do Paul Craig Russell. É uma adaptação de outra noveleta do Elric, só que daí com roteiros do Roy Thomas. Nessa história aqui, a gente conhece o Elric. Ele é príncipe exilado de um reino chamado Menibonné. Ele foi afastado porque o primo malvado dele queria o trono. Existe uma espada chamada Stormbringer, que pertence ao Elric. É uma espada que devora almas. Quando ela mata alguém, ela sorve a alma da pessoa e essa alma se mescla, é fundida à essência do próprio Elric, o portador da espada. Não sei como é que ele conseguiu essa espada, né? E nesse livro aqui, ele vai tentar resgatar a amada dele, que tá presa lá pelo primo dele, né? E não dá muito certo. Dá tudo errado, o primo dele morre, a amada dele morre, a espada decide matar a amada, porque a espada, ela tem vida própria, e tipo, ela espeta as pessoas mais favoritas, as mais queridas do Elric, e mata para ele sorver, porque parece que o sacrifício, a dor, amplia essa energia, né? Esse romance, essas histórias se passam algumas histórias depois dessa outra aqui, dentro da cronologia do Moorcock, né? São outras histórias lá e tal. E aqui você tem a última história do Elric. Essa aqui é a história que encerra a vida dele. E, cara, eu achei que começa meio chato, assim, mas depois você vai entrando no ritmo, vai pegando as coisas e, cara, que riqueza de detalhes, que maneira de olhar. Porque, sim, o Moorcock, ele tá dentro desse mundo das histórias de fantasia, mas parece que ele tá consciente disso e ele subverte. O Elric é um personagem albino, franzino, doentio, fraco. Sem espada ele não tem grande potência. A história toda se concentra em torno dele. Ele tem o tal do poder do protagonismo, que nem diz a minha companheira Rô, extremo, assim. Ele... Tudo gira em torno dele, não existem tramas paralelas. É ele e... Você não vê, dificilmente, eu contei 2 páginas aqui, de ação que se desenrola sem o Elric tá na página. Todas as ações que acontecem, ele tá lá, né? E você vê que tem toda uma riqueza de personagens e tramas, só que não... Você vai percebendo isso porque você vai acompanhando o Elric, você não vê as trajetórias dessas pessoas. Existem personagens que falecem, existem personagens que são... que se perdem na história, que tem as suas tramas ali, mas você fica sabendo disso quando contam para o Elric, né? Daí você fica, puxa... E isso já dá uma diferença, assim, sabe? Essa concentração no Elric. E ele começa a se dar conta do papel do destino, porque como sempre existe uma profecia e tal. E tem uma parte que eu acho muito doida na história, que ele vai parar num mundo paralelo lá, tem uma questão de magia e tal, mas você entende que ele vai parar numa realidade paralela, né? Um ou outro universo, no multiverso. E ele tem que enfrentar um campeão lá, que é uma versão dele mesmo, né? Eles falam que é o contraponto dele nessas histórias. E eu acho doido que o Moorcock parece que ele fala disso. Existem várias histórias sobre o mesmo tema, dentro do mesmo gênero, em que você vai ter um herói, né? E você vai ter outro herói, e esses heróis se cruzam, e daí, mas quem que vai vencer? O Elric sabe que é ele que vai vencer, porque é o destino dele, é a história dele, e ele vence o cara. E é muito estranho, porque daí ele quebra a história daquela realidade e tal, né? Ele subverte aquela trama. Na narrativa do Elric, ele devia vencer, ele sabia que ia vencer, e ele era o, digamos assim, o mal ali dentro. Esse episódio que eu tô falando é um episódio pequeno, e que me chamou a atenção dentro da história, porque aqui você vai ter vários episódios, várias sequências, várias ideias, assim, muito interessantes. Mas o que mais me pegou é justamente a conclusão. A conclusão do Elric, que eu não vou entregar aqui, vai na contramão de muito desses livros, né? Do gênero, assim. O mundo dele é transformado definitivamente, mas a gente fica bem na dúvida sobre o que aconteceu. Era o embate entre as forças da ordem e do caos. Mas o que isso quer dizer? E daí? Por que isso existe? Qual que é o sentido disso tudo? E o Elric vai ter um epílogo da história em que ele vai conversar sobre isso. E daí vai ter a conclusão da trajetória dele, que é muito interessante. E tem tudo a ver com
você ter uma história e essa história precisar terminar. E ainda assim ela continuar existindo em outras histórias que serão contadas depois. Acho que esse é um diferencial do Elric sensacional, assim, curti bastante. Pelo que eu andei pesquisando, andei olhando por cima, não sou um profundo conhecedor do Michael Moorcock, mas eu vi que tem coisas lançadas dele aqui no Brasil, tem os romances do Elric lançados aqui no Brasil. Não sei se tá fácil de achar, mas tem isso aí. E eu espero que tragam mais coisas dele, porque ele parece ser um autor bem interessante, o Michael Moorcock. Não só com o personagem Elric, mas parece que ele tem outros materiais bem bacanas. Enfim, se você leu, deixa a sua opinião. Se curtiu o nosso vídeo, deixa o seu like. Se quiser, assina o nosso canal. Seja sempre bem-vindo, bem-vinda. E nos falamos na próxima. Até logo!